E eu queria compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, algo que na verdade tem queimado o meu coração nesses últimos meses. Eu tenho entendido que Deus, Ele tem preparado e reservado algo especial para nós, como seu povo, como igreja. O Espírito Santo está trabalhando tanto em nossas vidas. Nós temos sido tão edificados, fortalecidos, ministrados, com experiências tão profundas. Eu entendo que tudo isso, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades, tem um propósito. O Senhor, Ele está preparando a sua noiva, Ele está colocando as marcas que Ele quer em nossas vidas. Existem marcas que Deus espera encontrar na minha vida, na sua vida, como noiva, como a igreja que vai encontrar-se com o Senhor nas alturas. E nessa noite, nessa quarta viva, eu queria falar um pouquinho sobre essas marcas. As marcas da noiva que vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que nesses dias o Senhor, Ele está produzindo isso. Eu quero, para meditarmos e pensarmos um pouquinho sobre esse tema, eu quero ler com você um texto que está em Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Apocalipse fala desse momento, esse momento em que a noiva vai se encontrar com o noivo, nosso amado Jesus. E quem é a noiva? A noiva somos nós, eu e você fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo. E eu anelo por esse dia, o dia quando nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, vamos poder olhar nos olhos do Senhor e poder dizer: valeu a pena, valeu a pena. E esse texto aqui em Apocalipse fala desse momento tão especial e diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Eu quero repetir essa frase, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sabe, uma das coisas que eu consigo entender por esse texto, por esse versículo, é que a noiva de Cristo, ela tem algumas marcas. E essa noiva que vai encontrar-se com o Senhor Jesus, ela vai estar vestida de linho finíssimo, puro. E esse texto, ele dá uma ênfase no que significa isso. Os atos de justiça. Atos de justiça. E eu queria falar sobre essa marca na vida da igreja. Quando eu estou falando dessas marcas na vida da igreja, eu quero falar dessas marcas na minha vida e na sua vida, que são uma referência de que fazemos parte da noiva, que são uma referência de que estamos conectados. E nós podemos entender esse texto, essa frase, atos de justiça, de algumas formas. Eu quero destacar duas delas, e nós não temos tanto tempo para aprofundar. Há muita riqueza nesse texto, nós poderíamos passar a noite toda falando sobre isso, e não é esse o objetivo. E eu quero focar em dois aspectos que eu entendo que devem ser as marcas que devem fazer parte da minha vida, da sua vida, como noiva, como a igreja do Senhor Jesus. E a primeira delas é que a igreja, ela não é passiva. A noiva do Cordeiro, ela não é, acomodada. É uma igreja que age, é uma igreja que se move em atitudes. Nós precisamos entender uma coisa muito importante: nós somos justificados pela fé. As nossas obras não são poderosas para nos salvar. Não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Somente a fé em Cristo Jesus pode nos justificar, nos purificar, nos limpar de todo o pecado. Porém, uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que quando existe essa fé ela traz consigo algumas evidências. Essa fé, ela traz consigo algumas características que mostram que realmente essa fé está presente na vida de uma pessoa.
Nós vemos na história de Abraão que ele foi um homem que foi justificado pela fé. A fé de Abraão o justificou. Abraão creu e isso foi ele imputado por justiça. Mas como que a gente enxerga, como que nós visualizamos as marcas, as evidências da fé na vida desse homem que foi um homem de fé? As evidências da fé de Abraão são as suas atitudes, as ações de obediência. E aqui eu quero falar sobre essa primeira marca. Sabe, a noiva do Cordeiro, ela carrega em si uma marca. Sabe, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, eu entendo que eu estou falando com você e estou falando também para mim. Nós devemos carregar essa marca da fé. Somos justificados pela fé. Mas como que nós podemos ver a evidência dessa fé? Através de atitudes de obediência. E é interessante que esse texto fala que a marca dessa igreja, da igreja que vai encontrar com o Senhor Jesus, é que ela flui, as suas vestes são compostas pelos atos de justiça, ou seja, atitudes de obediência, reconhecendo que Deus, que Jesus, Ele é o nosso Senhor, e nós nos submetemos e o obedecemos em tudo, assim como nosso pai Abraão. Como foi com Abraão? Abraão, ele foi visitado por Deus. Deus falou assim: Abraão, eu tenho algo para você, eu tenho uma palavra para você. Sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E sabe de uma coisa? Abraão creu no que Deus falou. E como que nós sabemos que ele creu? Porque ele simplesmente chamou a sua esposa Sarai. Ele falou assim: nós vamos embora, nós vamos sair daqui, nós vamos para uma outra terra. Que terra? Para onde que nós vamos? Não sei. Deus não falou ainda, Ele falou só para eu sair. A fé de Abraão, ela se evidenciou através da atitude, quando ele saiu do lugar onde ele estava, quando ele começou a se mover. Eu penso que você está entendendo no que eu estou falando, como são atos de justiça, são atos que demonstram a nossa obediência, a nossa submissão ao Senhor. E nós vemos em outros momentos na vida de Abraão, momentos tão importantes, quando, por exemplo, quando ele falou para ele que ele deveria despedir Agar e seu filho Ismael, devia mandá-los embora. Pensa, amados, que coisa difícil você enviar um filho embora, porque aquele filho não era o filho da promessa. E diante daquela situação difícil, sabe o que Abraão fez? Sabe o que nós vemos a fé dele na palavra do Senhor? A obediência. Ele obedeceu, enviou Ismael, enviou Agar embora. Houve outro momento em que Deus pediu a ele o seu filho Isaac. E qual foi a evidência da fé? A evidência da fé dele foi ação, que demonstrava que ele cria em Deus. Ele levou o seu filho Isaac até aquele monte para fazer o sacrifício. E ali ele estendeu aquela lâmina para executar aquele sacrifício. E o Senhor falou: não, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você crê em mim. Eu sei que você não vai me negar coisa alguma, porque você não foi capaz de negar o seu próprio filho, porque você creu. Como que nós sabemos que Abraão creu? Porque ele teve uma atitude, atos de justiça. Amados, essa é uma marca que Deus deseja encontrar nas nossas vidas. Atitudes de obediência, quando nós nos movemos. E quando eu falo sobre a noiva sendo vestida com atos de justiça, eu quero dizer que a noiva do Senhor Jesus, que eu e você devemos nos mover em fé, nós devemos nos mover em obediência, devemos seguir de acordo com a voz e a inspiração do Espírito Santo, porque Ele fala conosco, Ele nos direciona. E muitas vezes, amados, somos tomados pelo medo, somos tomados às vezes pela apatia. Imagine se Abraão pensasse no conforto, falou: nós estamos tão confortável aqui, eu estou tão bem aqui com a minha família. Mas ele decidiu se mover, sair do lugar onde ele estava, sair do lugar de conforto para uma condição talvez difícil.
inesperado, ele não sabia o que havia pela frente, mas ele se moveu, mas ele foi, ele saiu do lugar dele. E isso agrada o coração de Deus. Pessoas que se movem em fé, atos de justiça, obediência. Mas eu quero falar também sobre um outro aspecto do ato de justiça. Atos de justiça significam também quando nós entendemos que fomos justificados, fomos transformados por Deus. Entendemos o nosso papel como agentes transformadores, e nós vamos transbordar da justiça que nós recebemos, nós vamos transbordar na vida de outras pessoas, nós vamos transbordar na vida das pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos levar o reino de Deus, nós vamos levar a vontade de Deus para o lugar onde nós pisarmos, no lugar onde nós estivermos, e fazemos isso de diversas maneiras. E eu quero focar aqui em uma forma muito peculiar, que está em Salmo 112, versículo 9. E aqui, nesse texto, nós vamos entender um dos sentidos de atos de justiça. Compartilha generosamente com os pobres, e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. E ele terá influência e honra. Uau! Você quer ser lembrado para sempre? Tenha atitudes, tenha ações, exerça atos de justiça. E aqui ele fala de algo específico: a atitude de compartilhar com aqueles que têm menos. Eu quero falar aqui nesse contexto natural, e depois eu quero falar também no contexto espiritual. Sabe, amados, quando nós compartilhamos, quando nós servimos pessoas, quando nós abençoamos pessoas, nós estamos fazendo chegar a justiça de Deus na vida daquela pessoa. Quando nós compartilhamos com os pobres, isso é uma ação de justiça. Para você ter uma ideia, quando um mendigo ali em Israel, ele ia pedir uma esmola, ele não ficava assim: me dá uma esmola, por favor, me dá um dinheirinho. Ele não fazia isso. Não era dessa maneira que se pedia esmola. Sabe como o mendigo se pedia esmola ali? Ele estendia a mão e falava: Tzedek, Tzedek. Sabe o que significa Tzedek? Justiça. Justiça. Não é justo que eu esteja nessa condição. Tzedek. E quando um judeu, ele abençoava, ele compartilhava, ele estava exercendo a justiça, ele estava compartilhando justiça. Isso significa um ato de justiça. É tão forte isso. E a palavra do Senhor diz que quando nós fazemos isso, os nossos atos de justiça são lembrados para sempre, para a eternidade. Eles começam a fazer parte das vestiduras dos santos. Atos de justiça. Amados, Deus, com isso eu quero dizer que Deus não nos chamou para sermos apenas espectadores daquilo que Ele está fazendo aqui na terra. Mas eu e você, nós podemos ser agentes, nós podemos compartilhar com os pobres, compartilhar daquilo que nós temos com aqueles que não têm. E agora eu quero falar um pouco desse contexto espiritual. Nós estamos vivendo um tempo tão importante. Nós estamos vivendo um tempo onde o Espírito Santo tem nos chamado. Ele tem chamado a você, tem chamado a mim. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que as pessoas estão nas casas, desesperados, em que muitas pessoas estão em crise de depressão, pessoas estão desempregadas, tantas situações em que as pessoas estão empobrecidas na sua alma, no seu espírito, sendo oprimidas pelo medo, sendo oprimidas pelo inimigo, sabe, carentes da palavra de Deus. Talvez hoje, nesse mesmo momento, na nossa cidade, na nossa nação, existam pessoas que estão chorando, estão falando com Deus, estão falando: Deus, se o Senhor existe, faz alguma coisa, ouve o meu clamor, ouve a minha oração. Sabe por quê?
porque eles ainda não conhecem a Deus, mas eles querem ter uma experiência. Eles estão vivendo um momento de carência, de dor, de necessidade tão grande, e eles estão clamando Tzedeque, Tzedeque. E amados, eu e você, nós temos algo que muitas pessoas não têm. Eu e você, nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos a Jesus Cristo, o Cordeiro vivo de Deus, habitando dentro de nós. E nós podemos ser esses agentes que vão levar a justiça, que vão transformar a vida dessas pessoas que hoje estão perdidas, que hoje estão numa condição de miséria, miséria espiritual e também às vezes miséria natural. E Deus quer usar as nossas vidas, aquilo que nós temos, para compartilhar. E quando fazemos isso, nós estamos exercendo, nós estamos agindo em atos de justiça, porque é justo que essas pessoas possam ouvir do Senhor, possam ouvir da palavra. E eu e você, nós somos aqueles que temos esse recurso, nós temos o poder do Espírito Santo. Deus deu a você boca para falar, Deus deu a você instrumentos para poder comunicar a palavra do Senhor. E amados, uma atitude simples como essa de compartilhar produz um registro para a eternidade. Sabe por quê? Quando nós compartilhamos, quando abençoamos uma pessoa que não conhece a Jesus, nós estamos mudando a eternidade dessa pessoa, de famílias, de cidades e de nações. Eu quero continuar falando sobre isso, porque a expectativa que Deus tem como igreja, como noiva, não é a expectativa que muitas vezes nós temos, sabe, no nosso país, das pessoas do povo ocidental. Muitas vezes quando pensamos numa noiva, pensamos naquela figura, sabe, capa de revista, que está ali só para ficar bonita e todo mundo fica olhando, o seu centro das atenções. Não, essa não é a noiva do Cordeiro, não é a visão que o Cordeiro tem da noiva. A visão que o Cordeiro tem da noiva é uma noiva que se move, é uma noiva que age, é uma noiva que transforma, é uma noiva que avança, é uma noiva que reproduz e que planta a justiça do reino de Deus pelos lugares onde ela passa. E eu quero mostrar para você a visão que a Bíblia nos dá da noiva, lá em Cantares 6,4. Eu acho esse texto tão impactante, tão forte, e às vezes chama a nossa atenção, porque talvez nós não teríamos essa visão da noiva, mas essa é a visão que o Cordeiro tem da noiva. E olha como ele diz: você é linda, minha querida, como a bela cidade de Tirza. Sim, é linda como Jerusalém, majestosa como um exército com bandeiras ao vento. Que comparação diferente, né? Imagina você que está aí apaixonado, olha para sua esposa e fala: você é linda, você parece um exército com bandeiras, né? Eu acho que ela não ia ficar assim tão, né, comovida, sentindo que essa frase foi uma frase romântica, mas na verdade essa frase expressa a visão do noivo em relação à verdadeira noiva. A verdadeira noiva, ela não é passiva. A verdadeira noiva não está assim, deitada eternamente, esperando o noivo voltar, sem fazer nada. Não, a noiva está se movendo. E como ela se move? Ela se move como um exército vencedor, um exército com bandeiras. Por que bandeiras? Porque o nosso Deus é o Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, e por onde nós passamos, nós fincamos essa bandeira. Esse território pertence ao Senhor Jesus, esse território pertence ao Senhor Jesus, esse território foi conquistado, e essas atitudes, essas ações, são atos de justiça, são os atos de justiça que o Senhor, Ele vê, são as marcas que há na noiva. E eu e você, nós precisamos ser revestidos por essa visão da expectativa que Deus tem ao nosso respeito. Que sejamos pessoas que agem em obediência, que agem marchando rumo ao estabelecimento do reino de Deus na nossa cidade, na nossa nação e nas nações da terra. Nós precisamos ter essa visão, porque essa é a visão que o Senhor tem da noiva.
A noiva não está parada. A noiva, ela está avançando. A noiva é como um exército. E ela está plantando o reino. Eu e você, nós somos chamados para reinar. E muitas pessoas, quando pensam a respeito do reino de Deus, pensam no reino de Deus apenas com aquilo como uma experiência que vai acontecer lá no futuro. Poxa, pastor Carlinhos, que lindo vai ser esse encontro. O reino então vai acontecer quando o noivo e a noiva se encontrarem, como diz o texto de Apocalipse. Então vai ser lá na frente. Não, meu amado, eu e você, nós precisamos entender uma coisa. Nós começamos a reinar é aqui, hoje, agora. Deus chamou a mim e a você para reinarmos hoje, para sermos um exército que está avançando, um exército que está caminhando, e por onde nós passamos, nós estamos transformando aquele lugar, aquele território, num lugar onde o Senhor Jesus reina, onde Ele domina, no seu trabalho, na sua família, ali na faculdade, e até mesmo através das mídias sociais. Se você tem uma conta ali no Instagram, se você tem uma conta ali no Facebook, esse daí é um caminho através do qual você pode plantar e estabelecer a justiça do reino de Deus. Não há limites para a igreja, não há limites para o povo de Deus. Porque o povo de Deus, a noiva, ela se move, ela age, ela não está parada. Você é linda, minha noiva, majestosa, como um exército com bandeiras. Amados, nós precisamos tirar a mentalidade de Marta e absorver a mentalidade e entender a voz de Jesus quando nós estamos falando a respeito de reino de Deus. Por que eu estou falando de Marta nesse contexto? Porque muitas pessoas, elas têm esse entendimento, o reino vai ser lá no futuro, quando o que Jesus está falando é para você reinar agora, é para você se mover agora. Quando Jesus foi falar com Marta, que ele iria ressuscitar Lázaro, a primeira coisa que ela falou assim: poxa Senhor, eu sei que um dia, lá na frente, mas Jesus não está falando lá no futuro, ele está falando assim: eu vou ressuscitar Lázaro hoje. Só que a visão dela estava ali na frente ainda. Ele então precisou chamar a Maria, falou: não, chama a Maria para a gente conversar, porque ela não entendeu que o que eu quero fazer é hoje. E nós precisamos entender que Deus chamou você e a mim para reinarmos hoje, para estabelecermos as bases do reino de Deus, através de atos de justiça hoje. Da mesma maneira como Jesus ressuscitou Lázaro naquele dia. Em Romanos 5, 1 a 17, nos fala uma coisa bastante interessante. Romanos 5, 1 e o versículo 17. Diz assim: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida. Quando reinarão? Em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Deus tem chamado a mim e a você para reinarmos hoje, para plantarmos o reino de Deus hoje. É momento de nos movermos hoje, é momento de sermos ousados hoje, de compartilhar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações hoje. Hoje. Atos de justiça. Eu estava ouvindo uma ministração de um homem chamado Phil Koch. O Dr. Elias Dantas, ele preparou um momento com os pastores, líderes de juventude, e eu pude participar dessa ministração. Eu achei muito interessante algo que ele falou. Ele falou assim: sabe, eu estou aqui em Hollywood, e esse homem, ele é um produtor de diversos filmes, como Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, vários filmes bastante conhecidos no mundo todo. E ele também é produtor de séries cristãs na TV.
E ele estava fazendo um comentário a respeito do que está acontecendo nesse tempo de pandemia. Ele estava falando assim: olha, todos os estúdios aqui de Hollywood estão fechados. Eles estão fechados, não estão produzindo filme. E sabe de uma coisa? Enquanto Hollywood parou, enquanto o mundo parou, a igreja não parou, porque a igreja é esse exército com bandeiras. O que aconteceu com a igreja? A igreja começou a produzir vídeos, a igreja começou a produzir lives, a igreja entrou nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, Google, e começou a produzir. E hoje a igreja é quem produz a maior quantidade de vídeos e de produtos assim, hoje que têm sido vistos na internet. A igreja produz a maior quantidade de vídeos, mais do que Hollywood. Enquanto Hollywood parou, enquanto o mundo parou, a igreja continua marchando e plantando o reino de Deus. Nós temos entrado por meios que até então nós não tínhamos entrado. E sabe de uma coisa? Quando nós vemos a qualidade em que as igrejas têm produzido com excelência, eu falo: uau, uau. E é muito interessante também ver aquelas pessoas, aqueles irmãos simples, que têm apenas um celular, e através daquele celular estão avançando, estão fazendo o nome do Senhor Jesus chegar a outros lugares, porque a igreja é assim. Essa precisa ser a sua característica, a minha característica. Nós precisamos usar todos os meios possíveis, nós precisamos nos mover nesse tempo de casa de paz. Não podemos olhar para as dificuldades, nós precisamos olhar para as oportunidades que Deus nos dá, porque quando nós nos movemos em atos de justiça, então o Senhor Ele move, Ele abre. Em primeiro lugar, amado, sabe o que aconteceu? O povo de Deus pisou sobre as águas, e depois de terem pisado, e eles pisaram por quê? Por causa de uma palavra que o Senhor falou: eu vou abrir o Rio Jordão. Mas antes do Rio Jordão abrir, o Senhor falou: vocês precisam pisar as águas primeiro. E eles se moveram em fé, e aquele ato de justiça, aquele ato de fé, de obediência, ao pisar as águas, as águas pararam de correr e aquele povo atravessou. E eu quero declarar que esse é o tempo de Deus na sua vida. É o tempo de você experimentar, andar em obediência, andar em fé. E você vai ver milagres acontecendo. Não apenas você vai ver milagres acontecendo, você vai ser um agente de milagres no lugar onde você estiver, ali na sua casa, na sua célula. Deus quer se mover através da sua vida. Mas em primeiro lugar nós precisamos nos mover em fé, inspirados pelo Espírito Santo, atos de justiça. Amados, é muito importante e é fundamental que nós sejamos pessoas que profetizem, que declarem a palavra de Deus. Mas essas declarações precisam andar em conjunto com atitudes. Eu acho muito interessante a maneira como aqueles irmãos de Emaús, eles fizeram a referência para Jesus. Eles estavam caminhando ali com Jesus, não sabiam que era Jesus que estava com eles. E aí eles estavam falando: e aí, tudo bem? Jesus chega ali e começa a conversar com eles. E o que está acontecendo? Eles falam: você não está sabendo? Você é o único em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? E eles então tentaram falar para Jesus quem era Jesus, quem tinha sido Jesus, porque ele pensava que aquele homem que estava com eles não sabia, precisava entender. E olha a forma como eles descreveram Jesus. Jesus perguntou: que coisas? Perguntou Jesus. Eles responderam: as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles: ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Olha que interessante. A referência que eles têm de Jesus era que sim, ele era um profeta, que tinha palavras. As pessoas identificavam Jesus quando ele abria a boca, percebiam que havia algo diferente das outras pessoas, dos fariseus, porque fluía da vida dele um poder, fluía da vida dele o poder da profecia. Ele tinha uma autoridade no falar. A fala dele emanava autoridade, mas não eram só a sua fala, as ações. Jesus era conhecido como profeta que falava e que agia.
Quando ele via uma situação de injustiça, quando ele via um enfermo, ele orava, ele ministrava, aquela pessoa era curada. Atos de justiça. Quando ele via uma pessoa em amargura, quando ele via uma pessoa em necessidades, ele supria aquela necessidade. Atos de justiça. E aqueles atos eram revestidos de um poder. De um poder. As atitudes simples de Jesus, por causa da fé, por causa da presença do Espírito Santo, eram revestidas de um poder que transformava a vida das pessoas. E essa mesma marca, ela é encontrada na noiva. Uma noiva que se move em ações, atos de justiça, que se move não pensando só em si, mas que se move pensando em ajudar, em estabelecer o reino de Deus, em levar ao cativo a libertação, em levar ao doente a cura, em levar ao oprimido a libertação. Atos de justiça. Atos de justiça. Nesses dias, amado, Deus tem nos chamado para nos movermos, para colocarmos os nossos olhos na vida de pessoas que hoje estão famintas, que estão sedentas, que estão clamando, que estão chorando. E nós não podemos nos calar, não podemos nos negar. Se somos de fato apaixonados pelo Cordeiro, o coração do Cordeiro, o coração do Senhor, é para que nenhuma dessas pessoas se perca. E nós precisamos nos mover. Deus quer usar as nossas vidas. Hoje o Espírito Santo está falando com você, está falando comigo. Não receba essas palavras como palavras de pessoas, como palavras dos pastores, mas perceba por trás das palavras dos pastores a voz do Espírito Santo falando: esse é o tempo. Esse é o tempo que eu quero resgatar a cidade. Esse é o tempo que eu quero transformar a vida de pessoas. Em Hebreus 3:7 fala: meu amado, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Obedeça, se mova. Pastor, mas como eu vou fazer? Eu sou uma pessoa tímida, eu não tenho muitos relacionamentos. O que eu vou fazer? Eu quero dar um conselho para você. Ouve aquilo que o Espírito Santo está mandando você fazer. O que Ele está falando para você fazer nesses dias? Sabe o que Ele pediu para eu fazer nesses dias? Porque eu comecei a pensar, falei: meu Deus, eu ainda não consegui abrir a minha casa de paz. E eu falei: meu Deus, eu quero. E eu vou me mover, eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. O que o Senhor quer que eu faça? E Deus falou para mim, falou assim: pega o seu celular, olha para os contatos daquelas pessoas, para os grupos onde você não conhece. Ou seja, essas pessoas não conhecem a mim, não conhecem a Jesus. E fala para elas, convida. E sabe de uma coisa, amados? Eu entendi, falei: eu tenho que me mover. Eu não posso ficar parado. Falei: poxa, eu não consegui agora, então eu vou ficar. Eu entendi, eu preciso me mover, eu preciso ser intencional. Porque uma palavra foi liberada. E eu preciso me mover. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a escrever para várias pessoas. Para os dentistas, para pessoas que fizeram faculdade comigo, pessoas que estão em outras cidades, pessoas. E eu entendi. E eu já recebi uma primeira resposta. A pessoa falou o seguinte, esse casal, ele falou assim: quando que nós podemos fazer a casa de paz? Nós estamos através, sabe, amado, de uma coisa simples, de se mover, de fazer alguma coisa, um ato de justiça. Coisas que cada um de nós podemos fazer, atitudes simples, mas que por trás disso tem um poder, porque quando nós enviamos uma mensagem, o Espírito Santo, através daquela mensagem, Ele toca na vida daquela pessoa, e Ele vai atrair esse fruto maduro. Eu tenho certeza, eu vou ter as minhas casas de paz. A minha já está no forno, já estou ali cozinhando. Sabe por quê? Por atitudes simples, amados, nós precisamos ter essa decisão. Convide as pessoas. Se você não convidar, você não vai conseguir encontrar as pessoas. Seja uma pessoa que sirva as outras pessoas. Esse texto fala muito claro, né? Olha, aquela pessoa que serve, que compartilha com os pobres,
Essa atitude é um ato de justiça que tem um valor eterno. Eu me lembro que uma vez eu estava saindo de um banco e eu vi um acidente de carro. Uma mulher bateu no carro de um rapaz. E logo naquele momento apareceu um motoqueiro e começou a gritar, começou a fazer bagunça. Se fosse um motoqueiro e tal, olha só, poderia ter matado uma pessoa, poderia fazer isso e tal. Aí eu falei, peraí. Eu chamei aquele rapaz e falei assim, você vai ajudar em alguma coisa? Você foi atingido pelo acidente? Não, não foi. Eu falei, então vai embora. Se você não vai ajudar, vai embora. Mandei o cara embora e ele foi embora. E ali eu pude falar com aquele senhor, aquela senhora tinha batido o carro. E eu falei, tudo bem com vocês e tal. Eu falei assim, olha, o que vocês precisam? E eu comecei a conversar e ajudá-los, servi-los ali. E uma das coisas que eu falei, olha, é um acidente. Se fosse de propósito não teria esse nome, mas foi um acidente. Graças a Deus que Deus livrou a vida de vocês. E eu comecei a falar com eles ali, falando ao coração. E eu falei, eu sou um pastor e eu tenho certeza que Deus me colocou aqui nesse momento porque Deus quer falar com vocês. A princípio eu comecei servindo a vida deles. A princípio eu comecei ajudando, um ato de justiça. E quando nós agimos dessa forma, as pessoas vão parar para ouvir aquilo que nós temos para falar. Muitas vezes, amado, o segredo não é começar a falar sem parar. O segredo é nós servirmos as pessoas nas suas necessidades, compartilhar daquilo que a gente tem mesmo fisicamente. E quando a gente faz isso, quando nós agimos, quando temos atitudes de justiça, as pessoas vão parar para ouvir aquilo que nós estamos falando. E no fim daquela experiência, aquela família, um deles era convertido. Pastor, eu sei o que é isso, Deus está falando comigo. Eu falei, então tá bom. E a outra moça, ela falou assim, pastor, eu estou afastada dos caminhos do Senhor Jesus. E eu então peguei o telefone, passei para Elaine ligou para ela, e ela se reconciliou com o Senhor Jesus. Como tudo começou? Numa atitude de servir pessoas que estavam no momento de dificuldade. São coisas que cada um de nós podemos fazer. Eu quero desafiar você nesses dias a se mover dessa maneira. Eu quero desafiar você a experimentar, andar por esse caminho. Ah, pastor, mas nesses dias como que eu vou fazer uma casa de paz? Via Zoom, via Google Meet, eu nunca fiz isso. Não se preocupe, meu querido, se disponha simplesmente. Eu quero compartilhar com você que nesses dias está se sentindo inseguro, porque você não sabe direito como fazer. Eu quero falar para você que Deus, Ele tem uma palavra para você. Houve um momento que o povo de Israel estava diante de uma grande conquista e eles não sabiam como iriam acontecer. E o Senhor falou para eles, falou assim, olha, é o seguinte, vocês vão ver a arca caminhando à sua frente. Josué 3, de 4 a 5, e o Senhor disse, tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela, não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas. Eles nunca tinham passado por aquele caminho, mas a presença do Senhor abriu uma experiência única de conquista. E eu quero declarar que esse é o tempo que o Senhor, Ele está preparando algo precioso. O Senhor está junto com você. Santifique-se, mova-se, ainda que você não saiba exatamente como fazer, dê o primeiro passo, porque o Senhor, Ele vai agir. E eu quero profetizar que nesses dias, quando você ligar o seu celular, ligar o seu computador e iniciar uma casa de paz, haverá um poder fluindo da sua vida de uma forma tão intensa, que milagres vão acontecer. Nós vamos caminhar por coisas que nós nunca vimos antes. Vamos poder testemunhar que à distância pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Nós vamos testemunhar de ações poderosas de transformação e de restauração de famílias, coisa que nós nunca tínhamos feito antes. Eu profetizo que isso vai acontecer com você. Você vai ser um agente de atos de justiça, de transformação na vida de pessoas. Ações em fé produzem efeitos poderosos.
através das casas de paz, eu e você, nós vamos poder mudar a eternidade de famílias, a eternidade de pessoas. Destinos vão ser destravados. Eu quero profetizar que nesse tempo, igrejas vão começar a nascer. Sabe uma das coisas que está acontecendo nesse tempo novo? Nós estamos nos conectando com pessoas de países diferentes, de cidades diferentes. Um discípulo meu falou assim: pastor, eu estou abrindo uma casa de paz lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu quero profetizar, igrejas vão ser plantadas e você vai ser um agente. Você é aquela noiva, o exército com bandeira que está conquistando a nossa nação. Talvez você ouviu falar que você seria pai de multidões, que um dia você iria conquistar nações. Eu quero profetizar, o tempo é hoje, o tempo é agora, e talvez vai acontecer através dessa casa de paz. Você vai levantar uma família, uma casa, um grupo de irmãos, e esse grupo vai crescer, e uma igreja vai ser plantada, e você vai ser um agente de avivamento na nossa nação. O tempo é hoje. E às vezes o que nós precisamos fazer é dar um passo, um ato de fé, um passo de fé. Eu queria convidar os músicos a subirem aqui enquanto eu encerro com esse testemunho. Eu assisti um filme tão impactante de uma mulher, uma negra americana chamada Harriet Tubman. Ela viveu nos Estados Unidos em 1849. Eu vi um filme que conta a história dela. Ela era uma escrava cristã que conhecia o Senhor Jesus. E o Senhor falou: você vai ser livre. Deus falou com ela que ela ia ser livre. E ela conseguiu fugir da fazenda onde ela estava. Ela percorreu 160 quilômetros até uma cidade, até um estado onde não havia a escravatura ali nos Estados Unidos. E ela se tornou livre. E passado um ano que ela estava ali feliz, ela tinha a dignidade, ela tinha uma casa, ela tinha boas roupas, ela tinha um emprego. Ela começou a se sentir incomodada. E ela começou a falar: como que eu posso viver livre aqui quando a minha família está sendo escravizada? E essa mulher, ela falou: eu vou voltar. E as pessoas que estavam perto dela falaram: não, mas você vai morrer se você fizer isso. Não faça isso, não. Percorrer 160 quilômetros, e ela fez isso a pé. E ela voltou. E ela voltou, ela conseguiu trazer algumas pessoas da sua família. E quando ela chegou de volta, ela falou: eu preciso voltar. Falou: por quê? Porque tem mais pessoas que eu preciso libertar. E ela começou a fazer essas viagens, amado, a pé, 160 quilômetros. E ela foi guiada por Deus, porque a cada viagem que ela fazia, Deus mostrava o caminho que ela tinha que seguir. Deus mostrava as pessoas que ela tinha que libertar. E ela conseguiu libertar 70 pessoas da escravidão. E naquela época as pessoas começaram a falar: mas quem que é esse homem que está fazendo isso? Porque eles nem imaginavam que poderia ser uma mulher negra, escrava, que havia sido escrava. E eles começaram a chamar essa pessoa, sabe como? Moisés. Moisés está aqui. Moisés está libertando os escravos. E essa mulher, que ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela foi a primeira mulher que comandou um exército de 150 homens negros. E ela libertou 750 escravos do seu país. Porque ela entendeu que ela não podia ficar parada. E ela podia fazer a diferença. Esse filme é muito impactante. E ele é um filme que fala de uma pessoa que se deixa ser usada pelo Espírito Santo, se torna um agente transformador da realidade do seu país. E eu quero falar para você que Deus está chamando você de Moisés. Você é o Moisés dessa geração. Eu sou o Moisés dessa geração. Eu quero que você feche seus olhos nesse instante e que você possa ouvir o Espírito Santo falando com você. Eu quero pedir que Deus possa dirigir você, que Ele possa falar contigo, através de sonhos, através de palavra, através da impressão que Ele está causando agora no teu coração, para que você entenda que Deus chamou você para essa hora. Deus chamou você para essa hora, para ser o Moisés dessa geração.
Enquanto você fecha seus olhos e ouve o Espírito Santo, nós vamos adorar o Senhor e depois eu quero orar por ti. E eu quero declarar que um poder virá pelas atitudes, pelas ações de justiça que o Espírito Santo inspirar o teu coração. E que você será um agente de transformação e um agente de milagres. Que você será um pai de nações, pai de igrejas que nascerão no nosso país pela obediência e por atos de fé.